Indaiá Notícias começa agora e na edição de hoje você vai ver: Guarda Civil apreende mais de 10 pinos de cocaína. Mais de 14.500 vistorias foram feitas em 2014. FIEC contabiliza mais de 1.600 doadores de sangue em campanha do ano passado. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. No início da noite de sexta-feira, uma imprudência no trânsito gerou mais um acidente em 2015. Segundo testemunhas, o acidente que aconteceu no final do dia envolveu um carro e uma moto. O carro, que era dirigido por uma mulher, ultrapassou o sinal vermelho na Avenida Ário Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e se chocou com o motociclista. O resgate foi acionado e encaminhou o rapaz para o pronto-socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele e a motorista do carro não se machucou. E também na noite da sexta-feira, o Grupo de Apoio Preventivo da Guarda Civil prendeu um traficante no Jardim Tancredo Neves. Enquanto fazia um patrulhamento de rotina, a GAP-44 se deparou com um indivíduo em atitudes suspeitas e decidiu fazer a abordagem. O homem não ofereceu resistência aos agentes e com ele foram encontrados 15 pinos de cocaína, R$ 230 em dinheiro, um celular e um boné. Os objetos foram apreendidos e o suspeito encaminhado para a delegacia e preso em flagrante por tráfico de drogas. E no domingo à tarde, durante um patrulhamento pelo bairro de Taici, a Guarda Civil encontrou em uma mata fechada 2 pés de maconha que estavam escondidos. Um rapaz que estava próximo do local avistou os agentes e fugiu. Junto das plantas também estavam 2 galões de adubo líquido. Tudo foi recolhido e levado para a delegacia. E amanhã serão divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014. Com essa pontuação, os candidatos vão poder concorrer a mais de 200 mil vagas em cursos de mais de 128 instituições pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As vagas já podem ser consultadas no site do programa, mas as inscrições só começam no dia 19 desse mês. O site é www.sisu.mec.gov.br. A semana recomeçou e com isso os radares também voltam para as ruas. Vamos saber onde eles vão estar. Nessa terça-feira, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao supermercado Cato. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Conceição, próxima à Faculdade Anhanguera. Das 4 da tarde às 8 da noite, os radares operam na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Conceição, próxima à Faculdade Anhanguera. E hoje tem mais uma edição do nosso especial de balanços de 2014. O tema da vez é a fiscalização do nosso município. Por isso, fique por aí que o intervalo é rápido. Até já! Indaiatuba é uma cidade linda, todo mundo sabe disso, mas para mantê-la dessa forma tem que ter uma fiscalização. E a gente sabe que isso acontece constantemente durante o ano. Quem está aqui hoje no Indaiá Notícias conversando com a gente sobre essa área é o diretor de fiscalização de taxas e posturas aqui do nosso município, José Carlos de Mello. Seja bem-vindo, diretor. Vamos conversar um pouquinho sobre a fiscalização do nosso município? Olá, muito obrigado, Bruna. Estamos à disposição. Então vamos conversar para as pessoas entenderem em casa como é que funciona esse departamento e como ele atua ao longo do ano aqui na nossa cidade. A gente teve várias operações que acontecem ao longo do ano. Vamos começar falando de uma que é bem expressiva, foi a Operação Fecha Bar. Ok. O que ela é? A Operação Fecha Bar são operações que vêm de encontro com a necessidade da população, ou seja, ela com perturbação do sossego,
que não vem cumprindo o horário de funcionamento, às vezes é bares clandestinos que abrem e a gente tem que, através da denúncia, averiguar a veracidade, se é verdade ou não, e isso chama-se Operação Fecha Bar. E com isso a gente alcança os anseios da sociedade. 2014 foi expressivo para a operação? Sim, foi muito expressivo e atendeu às necessidades também das forças policiais que necessitam também do nosso apoio, como é recíproco da nossa parte. Então sempre que acontece um fechamento de um bar, a polícia vai fazer essa operação ou o departamento de fiscalização acompanha? Não, a polícia acompanha quando é uma coisa mais crítica, uma situação mais crítica. Mas a fiscalização tem o conhecido aí como poder de polícia administrativa, que por medida de segurança solicita a força do poder público com acompanhamento da Guarda Civil, que são parceiros, né, no dia a dia nosso. E isso acontece em todo e qualquer momento, em especial essa Operação Fecha Bar, que vem aí atender esses anseios. Entendi. Uma coisa que chama muita atenção agora em 2014, que começou em maio, né, que foi o som alto. Isso deu muito o que falar, quem acompanha ainda a notícia sabe que teve muitas, a gente contou muito, deu muitas notícias sobre carros que foram apreendidos, pessoas que foram autuadas. Como funcionou todo esse processo, né, aí veio mais uma vez, né, vale a pena salientar que reivindicação da população. A população estava cansada, sentindo incomodada, o fim de semana, não ter mais sossego em casa, ou é bares, ou é praças. E os jovens hoje, na adrenalina aí da juventude, vinham proporcionando aí esse incômodo, essa perturbação do sossego alheio. E devido a essas reivindicações, Facebook, nas redes sociais, o poder público resolveu fazer o estudo através do determinado vereador, fazer um estudo e propor essa lei. E discutido a lei, a questão legal, até que ponto poderia ser efetuada essa lei, foi aí, como eu vou dizer, sancionada a lei, exato. No dia 15 de abril e entrou em vigor em maio. Exato. E então pegou muita gente aí, num primeiro momento alegavam de surpresa, mas não pode alegar de surpresa porque ela foi muito bem divulgada na imprensa falada, escrita e televisada, e através de outdoor, folders e a imprensa da região. Então, no primeiro momento, foi um choque, né? Mas o choque foi para quem? Para quem estava errado, para quem estava irregular. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Com certeza. Então, o sossego alheio... Mas é desagradável, né? Ele está previsto em lei. Você está dentro da sua casa e está passando um carro na rua e você está escutando o que ele está tocando dentro da sua casa. Sim, se eu gosto de um determinado tipo de música, você não gosta. Então, eu não sou obrigado a ouvir o tipo de música que você gosta. E eu não gosto. Respeitar, né? Então, ouça para você. Essa é a nossa linha de pensamento. E a legislação, a lei veio para a gente colocar essa lei, vamos dizer assim, de uma forma branda, mas também que seja, vamos dizer assim, faça com que ela aconteça, não uma lei que venha naquele momento e ela pare por ali. É uma ação contínua. E com quem? Somando com a força da comunidade, as denúncias através do 153, com a Guarda Civil, ou direto com a fiscalização, e o setor de monitoramento da cidade, ele é muito importante, porque às vezes a informação chega e esse veículo não está mais onde a informação chegou, mas o monitoramento tem como acompanhar onde esse veículo passou. Exatamente. E o interessante... pessoa liga, fala, olha, passou um carro desse jeito, com esse modelo, essa cor aqui para minha casa, com um som muito alto. O que acontece? Ele vai ser monitorado até poderem apreender ou autuar um motorista. Isso. E o interessante dessa lei é que mesmo que ele em movimento, vai prevalecer a voz da autoridade que estiver no local, constatou, e vai usar o bom senso se está incomodando e se houve a solicitação, porque já estava incomodando. Porque antes era assim, dependia de uma lei que chamava a BNT 10.151, que era a lei do meio ambiente, dependia do Código de Trânsito. Aí foi aonde as autoridades sentaram, conversaram, entenderam que poderia ser enquadrado numa lei de postura do município. Não precisaria ficar amarrado numa lei federal.
Sim, tem que respeitar os direitos, sim, mas uma lei de postura do município, um bem para a nossa sociedade. E isso foi muito bem aceito para quem reivindicava isso. Então, para aqueles que estavam errado, foi um choque, mas pode você notar que a diferença é muito grande do que estava e do que está. Realmente, a gente percebe que as ruas estão mais tranquilas. É uma lei municipal, acontece na nossa cidade, não tem envolvimento com o Código de Trânsito. Exato. Quem é autuado é o motorista, é isso? É, o condutor. Ele só vai recair perante a legislação federal, que é o Código de Trânsito, se houver alguma irregularidade com documentações ou com o veículo tiver irregular. Mas isso é a autoridade de trânsito, no seu momento de liberação do veículo, que vai fazer as suas exigências perante o Código de Trânsito brasileiro. E essa lei, ela acaba sendo fiscalizada, mas a intenção dela é conscientizar as pessoas. Sim. Que elas entendam que não é uma coisa legal, tem que respeitar o próximo. Mas até agora, no ano de 2014, quantos carros? Nós tivemos aí 67 veículos apreendidos. Ou seja, desde maio, quando começou, até o final, até dezembro de 2014, mais de 60 carros. Isso, até no mês de dezembro nós tivemos 67 veículos, sendo que desses 67 veículos, 2 ainda não conseguiu as suas liberações, porque o custo da liberação às vezes passa do valor até do veículo, porque eles se preocupam em colocar um equipamento potente e de repente pensar em ter um patrimônio de melhor, vamos dizer assim, não de melhor qualidade, mas um patrimônio, melhorar o seu patrimônio. Eles se preocupam com a qualidade do som e incomodar o próximo. E o objetivo é esse, é tirar o incômodo, o sossego, colocar o sossego em ordem para não perturbar o sossego alheio do próximo. E não valia só para carro, tinha charrete também. Se charrete com som alto também era parada. Sim, é válido para aquelas bicicletas, é válido para a charrete e para os veículos. Então, vai depender das autoridades que tiveram pela via fazer o ato fiscalizatório e constatar se está perturbando ou não. O importante é, não pode perturbar. Exatamente. Perturbou, é fiscalizado. A cidade, a lei veio para manter o sossego alheio da cidade. Tá certo. E teve mais coisa no departamento de fiscalização esse ano, né? Tivemos. Tivemos também várias apreensões com ambulantes, o pessoal teve desmanche, né? O apoio à campanha contra o desmanche de carros. Sim, quanto aos desmanches, a gente sempre está sempre em apoio às forças policiais, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, quando há essas operações específicas, eles solicitam o nosso apoio, o apoio da fiscalização, para quê? Para ver se a documentação da empresa, na parte administrativa, está ok, se não tem nenhuma pendência para com o município. Ou se pela autoridade maior determinar que o local seja devidamente lacrado, vai ser lacrado por aquele órgão e diante de um processo administrativo, nós podemos até cassar a licença de funcionamento daquele estabelecimento embasado nas irregularidades de Estado ou da Federação. Entendi. Além desse tipo de, essa fiscalização com comércios, fiscalizar calçadas, ruas, entulho. Quando a gente já noticiou aqui também que quando teve essa época de chuvas, que tem muito entulho na rua, atrapalha, certo? Sim. E o departamento de fiscalização também faz esse controle, essa conscientização da população. Sim, é mais uma missão do departamento. A gente costuma separar taxas que envolvem as licenças de funcionamento, ou seja, toda a área comercial que envolve as finanças de arrecadação de tributos do município. Então, e a postura é o lado um pouco complexo também, porque é limpeza, é muro, envolve aí auxilia na construção de calçada, auxilia e muito no direito de ir e vir, o livre acesso ao pedestre, né? Então isso ao cadeirante, as necessidades especiais de cada um, né? Então a fiscalização tem esse objetivo de fazer com que as leis sejam cumpridas. Às vezes por orientação ela é atendida ou às vezes pela punição, infelizmente. Eu tenho um número alto aqui de notificações de 2014 que aconteceram com relação à limpeza, muro, calçado, entulho, 6.620 notificações. Isso, aí está envolvendo aí a legislação de muro, de calçada, de limpeza e de entulho.
E muitas das vezes, esse valor, essa numeração, você pode multiplicar por 5 ou 6 vezes, porque são várias vistorias. Se chega no limite máximo de ter que inscrever em dívida ativa e a pessoa não colabora, não atende, a gente monta mais uma vez um processo administrativo para ficar de forma legal, escreve esses tributos, essas dívidas em dívida ativa, começa tudo novamente e se colocar em risco a saúde pública, laudado pela vigilância sanitária, que a gente pede esse laudo, o município pode até fazer a limpeza, mas é mais uma despesa, mais um tributo que também vai ser inserido em dívida ativa em nome do responsável. É uma conscientização. Esse ano de 2014, fiscalizar, sair em vistorias, foram mais de 14 mil saídas de vistorias. Sim, Poxa. Então nós contamos muito com a conscientização, com o bom senso da população, para que esse número diminua e a cidade ganhe cada vez mais qualidade de vida, uma coisa mais saudável para todos. Porque às vezes você tem uma propriedade, ela está suja, mas é um investimento seu que você não dá muita importância, mas ele está incomodando alguém. E ele estando limpo, ele vai contribuir para quem? Para a saúde, para o embelezamento da cidade, para a própria segurança, porque aquele local pode servir para esconderijo de produtos ilícitos, de pessoas de más índoles. Então, até de bicho. De bicho, exatamente, é onde contribui com o lado saúde, ou a questão da dengue, porque a vigilância ela usa um termo que não adianta você só roçar o terreno, aquilo embaixo serve de cama. Ou cama para quê? Para bichos peçonhentos. E isso acaba envolvendo o vizinho, incomodando o vizinho. Um terreno que tem uma casa ao lado, um bicho peçonhento pode ir até, de alguma forma, machucar a família, e então é uma questão de saúde com certeza. Sim, é questão de saúde, é questão de vida também, né? Porque dependendo do inseto, ele pode levar aí a fatalidade, né? Com certeza. E a população? Ela é muito presente no departamento? Ela liga? Como é a participação da população com relação a isto? Sim, a população participa, mas é importante participar cada vez mais. Não é porque às vezes tem uma dificuldade de contato. Nós estamos lá à disposição de toda a população, através de e-mail, de 0800, até de Facebook. Nós estamos lá atendendo todos os anseios da sociedade. Às vezes tem casos que a gente não consegue responder de imediato, porque é uma questão mais delicada, você tem que aprofundar mais na situação para que, vamos dizer assim, que fique de forma legal, né? Porque não adianta você tomar uma atitude que fica depois numa questão jurídica, você tem que voltar atrás na ação que você fez. Então você tem que procurar todos os caminhos que te dá subsídio legal. Entendi. Fiscalizar para garantir a nossa cidade. Eu acho que o ponto é certo. Às vezes ser o fiscal não é muito... É um pouquinho chato, às vezes é taxado de chato, mas é a pessoa que põe em ordem, ajuda o nosso município a ficar correto, a ficar coerente, limpo, arrumado. Sim, a fiscalização às vezes, muitas das vezes não é, como você disse, né? Não é bem recebida, mas às vezes não é nem pelo agente fiscal, é que quem está errado às vezes não quer reconhecer o seu próprio erro. Esse é o maior erro do ser humano, é não reconhecer que você está errado. Então, nós temos que reconhecer quando estamos errados. E o objetivo da fiscalização não é punitivo. Primeiramente, ela trabalha com a conscientização da sociedade em geral. Por quê? Para ter melhor qualidade de vida. Porque a questão de arrecadação não é em cima da fiscalização que existe a arrecadação. É outros setores que vai gerar arrecadação no município. A fiscalização é mais um braço da lei para que a cidade tenha qualidade de vida. É essencial. O que tem que ser dito é que a fiscalização é essencial, independente de ser bem vista ou mal vista no caso, mas a fiscalização é essencial para a cidade, tanto a nossa como todas as outras, todas têm, e é importante demais. Sim. Isso? Estamos sempre à disposição, né, da população para auxiliá-los da melhor forma possível e contribuindo aí com todos e sempre evitando aí a questão de penalidades, mas tem situações que infelizmente a penalidade tem que existir. 2015 está aí. O departamento também continua com as mesmas operações, com a disponibilidade da população, certo? Deixando tudo regular e correto na nossa cidade. Com certeza. Então tá certo. Eu agradeço muito a participação, ter vindo aqui no Indaiá Notícias contar um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa, contar como é que funciona o departamento de fiscalização e como funciona, o que aconteceu em 2014.
Alguma última palavra para quem está em casa? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aí, em nome do Poder Público. Estamos à disposição de toda a população aí, através de e-mail, de telefone, Facebook ou pessoalmente no próprio departamento, para atender aí as necessidades de cada um. Então tá certo. Muito obrigada. E para você em casa, vamos conferir agora a previsão do tempo. Nessa terça-feira, teremos predomínio de sol pela manhã e possibilidade de chuva com trovoada à tarde. A temperatura varia entre máxima de 30 graus e mínima de 23. Na quarta-feira, o sol irá predominar na maior parte do período. A máxima pode chegar a 35 graus e a mínima deve ser de 21. E na quinta-feira, o dia terá nebulosidade variável com pequena chance de chuva à tarde. A temperatura varia entre máxima de 36 graus e mínima de 22. E já você fica sabendo de tudo o que aconteceu de esporte aqui na nossa cidade durante o final de semana. O Planeta Esporte de hoje traz o último jogo do Primavera na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de já eliminada, a equipe cumpriu tabela e enfrentou o Cruzeiro. A gente se encontra daqui a pouquinho, logo depois do Indaiá Notícias. E no próximo bloco você confere. FIEC contabiliza mais de 1.600 doadores de sangue em campanha de 2014. Mais detalhes depois do intervalo. Até já! Mais de 1.600 pessoas doaram sangue durante o ano de 2014 na campanha mensal realizada pela FIEC. Realizada em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp, a campanha de doação de sangue da FIEC acontece no último sábado de cada mês. Em 2014, a FIEC registrou 1.644 doadores ao longo do ano. No total, 1.184 bolsas de sangue foram coletadas e 335 cadastros de medula óssea foram realizados. Cada doação de sangue pode salvar 4 vidas e, para colaborar, é preciso ter entre 16 e 67 anos incompletos, não ter comportamento de risco, diabetes, não ter feito tatuagem nos últimos 6 meses e não ter tomado a vacina contra a gripe nos últimos 30 dias. A campanha mensal de doação de sangue continua nesse ano, mas as datas ainda não foram divulgadas. No quadro de Carreira e Negócios, hoje o professor Olavo Furtado vai nos contar sobre um assunto delicado: crise na empresa. Olá, vamos deixar um pouco a política de lado. Se esse governo é bom ou não é, ou se o partido está correto ou não está, hoje não é esse o assunto que eu vou tratar aqui. Obviamente, eu sempre digo aqui nesse canal, separar política e economia é um erro enorme de análise. Qualquer analista tem que fazer essa interface. E é uma interface forte entre esses dois campos, economia e política, principalmente em países latinos e, sobretudo, aqui no Brasil. Agora é um fato, diante de tantas notícias econômicas que mais assustam do que alegram, há uma tendência nossa aqui no Brasil de olhar para o futuro como se só tivesse desgraça. Principalmente porque, em termos políticos, a diferença entre o que aconteceu nas eleições, ou seja, as opiniões, elas foram muito polarizadas. Haja visto, que você tem aí uma pequena diferença de votos entre quem ganhou e quem perdeu. Mas é como eu te falei, isso aqui não é o assunto aqui. Agora, que o Brasil tem uma tendência tradicional a se autoflagelar é uma coisa impressionante. Nossa aptidão a se autodesgraçar, é sempre o que eu digo. O que eu tenho para dizer é o seguinte, é preciso ter calma, guardar um pouco os cavaleiros do Apocalipse e olhar isso com uma forma bem objetiva. Quando alguém diz que o futuro não vai ser fácil, é preciso entender de qual futuro esse cara está falando. Ele está falando de um futuro de curto, de médio ou de longo prazo? Se o futuro apontar uma desgraça que é de curto prazo, você deve se preparar, do jeito que der. Mas tenha certeza de que essa desgraça, essa crise, vai passar. Se os problemas forem de longo prazo, vai doer mais, é claro, mas as crises também passam. E este é um ponto que é certo no sistema capitalista. As crises
Passam, cedo ou tarde elas passam. Até porque o capitalismo, para ele próprio sobreviver, ele precisa se reestruturar, se reinventar. Cabe a nós, mortais, acompanhar as ondas, o sobe e desce desse sistema que às vezes nos é amigo e outras vezes é o pior inimigo que a gente tem. Uma vez um professor me deu uma dica que eu gostei muito para ler um dos livros mais inteligentes, e aqui é uma opinião pessoal, um dos livros mais chatos que existem. Hoje até um livro meio em desuso, que é O Capital, do Karl Marx. Esse professor me disse o seguinte, Olavo, leia O Capital como se o Marx estivesse te apresentando um personagem, um protagonista da história do mundo. Quem é esse protagonista? O capitalismo. Eu confesso para vocês que eu nunca li O Capital inteiro. Eu li o que tinha que ler para me formar, mas eu aprendi uma lição com esse professor. Eu sempre olho hoje para o capitalismo tentando entender onde este senhor, onde o capitalismo quer me levar. Às vezes eu acho que eu estou lendo um herói de ficção. Capitalismo é um herói de ficção. Às vezes eu acho que eu estou diante de uma tragédia. E às vezes eu acho que o capitalismo é o protagonista de um romance água com açúcar. Sabe aqueles que me faz chorar? Olha, no caso do Brasil, e principalmente das pessoas que nos dirigem, seria muito bom parar de tratar o capitalismo como um personagem de comédia. O capitalismo não é o saudoso Chapolin e muito menos um coadjuvante como o Sr. Barriga. Tá lembrado aí desse pessoal da televisão? O capitalismo, para mim, ele é um personagem épico. E exige o respeito de ser um personagem épico, porque tudo que é épico tem tendência a durar para sempre. Por isso, cuidado. É a dica de hoje e um grande abraço. E novas datas comemorativas entraram para o calendário brasileiro. A decisão para acrescentar essas datas foi da presidente Dilma Rousseff na sexta-feira, dia 9. Agora, dia 24 de fevereiro, será celebrado o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. 12 de abril, o Dia Nacional do Humorista. 20 de maio, o Dia Nacional do Pedagogo. 13 de outubro, o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. E 16 de novembro, o Dia Nacional da Atenção à Dislexia. Lembrando que essas datas são comemorativas e não feriados. E o Indaiá Notícias chega ao fim. Logo mais tem esporte na programação. Então, a gente se vê amanhã. Eu espero por você.